Olá, o programa da Convenção Batista Paranaense mais uma vez chega até você. Nos preocupamos e trabalhamos para que estes programas possam fazer a diferença na sua vida, possam abençoar o seu dia, mas principalmente poder contribuir para o seu crescimento espiritual, para que você conheça mais da vontade de Deus. Jesus Cristo orou da seguinte maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. E livra-nos de toda a tentação. Jesus Cristo nos ensinou com esta oração alguns aspectos básicos da nossa vida que são essenciais. Todos nós precisamos nos alimentar, comer, mas nós, acima de tudo, precisamos fazer a vontade de Deus. A oração começa dessa maneira: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos das bênçãos de Deus e o seu amor restaura tudo aquilo que durante a vida tenhamos perdido. Relacionamentos rompidos, casamentos quebrados, vidas que por causa de vícios, do álcool, da cocaína, de tantas situações que escravizam as pessoas, acabam destruindo suas vidas. A palavra de Deus é uma palavra que traz restauração. E essa restauração hoje vai ser pregada com base nas Escrituras pelo pastor Diego Paz, pastor da Primeira Igreja Batista de Matinhos. Convido você a acompanhar essa preciosa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Acompanhe comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Matinhos e é sempre uma alegria, um prazer servir não só a denominação, mas também compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa casa, no nosso lar, no nosso ministério. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão, uma palavra ao teu coração, com muito carinho, com muito amor, compartilhar um pouquinho de um salmo, o salmo de número 126. Esse salmo ele é um salmo encantador, ele é um salmo peregrino, ele é um salmo que fala especificamente das coisas do reino ao nosso coração. Então acompanhe aí, se você tiver o texto sagrado, se você tiver a Bíblia, acompanhe, abra a palavra do Senhor no salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, os nossos lábios se encheram de riso, o nosso coração de alegria, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegre e feliz, trazendo os seus molhos, trazendo os seus feixes. Gente querida, eu sou alguém encantado com esse salmo. Esse salmo me traz uma proximidade, uma realidade muito profunda da minha vida. E também pode trazer uma realidade e uma proximidade muito profunda da sua vida. Esse salmos, ele é um salmo homileticamente falando fácil de ser pregado. A gente aprende no seminário, a gente aprende em aulas de homilética, que é a arte de pregar, que especificamente há uma fragmentação a priori, a começo, de você fazer, quando você vai fazer um sermão, um esboço da palavra de Deus. Então a gente divide o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, uma conclusão, mais ou menos assim que se elabora e se processa um sermão, uma mensagem de Deus no nosso coração. E o Salmo de número 126 fala, no primeiro, no segundo e no terceiro versículo, fala do passado. Eis aí o primeiro tópico, passado. Quem é que nunca teve passado? Eu não posso fugir de quem eu fui, não posso fugir do meu passado. O meu passado, ele me lembra das coisas que eu fiz e me reporta ao presente e depois me processa ao futuro. E depois o número 4 do Salmo que nós lemos, do verso 4, diz do presente: restaura, Senhor, a nossa sorte. A conjugação verbal está no presente. E aí a gente aprende claramente que todo mundo tem um presente. Nós estamos aqui vivendo um tempo, aqui ou agora, o presente. O presente é a matéria-prima, o subproduto do meu futuro. E depois os últimos dois versos, versos 5 e 6, fala do futuro.
E quem é que não quer um futuro? Quem é que não trabalha no presente para colher no futuro? Então, eis aí a divisão de bate-pronto, imediatamente. Passado, presente e futuro. Agora, é exatamente sobre isso que o salmista está falando. O salmista está falando de uma época que eles foram levados para o exílio babilônico, uma época datada de 586 anos antes de Cristo, quando o povo de Deus foi levado por Nabucodonosor, especialmente para a Babilônia, para um tempo de juízo, para um tempo onde o Senhor estava literalmente provando, purificando o seu povo. Aprendo também que nesse tempo o povo sofreu muito, o povo foi castigado, os seus filhos foram maltratados, as suas esposas foram violentadas. Aprendo também que na Babilônia, no exílio babilônico, onde esse salmo está sendo processado, onde o coração do salmista está sendo falado especialmente sobre isso, eu aprendo que foi um tempo de juízo. E todas as vezes que nós não nos atentamos para a lei, para a ordem, para a obediência, porque ouvir é obedecer, aí acontecem consequências das quais a gente pode um dia se arrepender. Ouvir a palavra de Deus, escutar o ensinamento do Senhor, obedecer os seus mandamentos, gera vida, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso ministério. E o salmista estava desfrutando disso. E 50 anos ficaram no exílio babilônico. 50 anos especialmente sofrendo e pesada a mão de Deus na vida deles no que diz respeito ao julgamento, à justiça de Deus, porque eles não ouviram e não obedeceram a palavra de Deus. E de repente passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, para aqueles que advogam que o exílio babilônico é datado de 50 anos, 50 anos de juízo. E aí eu aprendo uma coisa maravilhosa aqui. Quando todas as esperanças se vão, esse povo estava sem a esperança de voltar para Jerusalém, sem a esperança de voltar para sua casa, sem a esperança de voltar a viver uma vida bela, plena, como viviam antes. E quem sabe é a tua realidade, quem sabe é o teu contexto, quem sabe é o que você está passando hoje. Quem sabe você perdeu a esperança no teu casamento, perdeu a esperança na tua família, perdeu a esperança no teu ministério, perdeu a tua esperança no teu próprio coração. Então reflita um pouquinho que todas as vezes quando nós não temos esperança e a vida nossa se prefigura impossível, aí entra o Todo-Poderoso, Deus dos impossíveis, e muda toda a nossa configuração. Esse povo, quando não esperança tinha no seu coração, ele ouve uma palavra e Deus levanta um homem chamado Ciro, o rei persa. Esse texto, Deus cumpre uma profecia narrada em Isaías, capítulo 45. E Ciro, o rei persa, uma das primeiras coisas, dos primeiros editos que ele faz, é trazer novamente todas as pessoas que estavam presas por Nabucodonosor à liberdade, à transformação, à possibilidade de uma nova vida. E um dos primeiros decretos de Ciro, o rei persa, foi dizer o seguinte: mandem embora ou façam com que volte todos os povos que estavam presos em Babilônia para suas terras natais. E aí nós aprendemos que especialmente o verso 1, 2 e 3 do Salmo que nós lemos vai se cumprir na profecia narrada em Isaías capítulo 45, onde Ciro fala para o povo voltar para Jerusalém. E aí eles falam o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Eles escutaram essa palavra de Ciro, possibilitando a volta deles para Jerusalém, e ficaram encantados, ficaram sonhando, ficaram boquiabertos, ficaram alegres, ficaram felizes da vida. E aí eles voltam, comissionam ali uma equipe para voltar para Jerusalém, e no meio do caminho eles já vão pensando no que eles vão encontrar. Chegando lá, eles encontram a casa do Senhor quebrada, as suas casas em frangalhos, em fragmentos. Eu aprendo também, especialmente quando nós estamos num processo de restauração, nunca vai ser fácil. E aí a gente identifica a realidade, a gente identifica o que está se passando, e aí a gente aprende que com muito trabalho será exigido da nossa parte. Aprendo também, uma coisa maravilhosa nesse salmo, que todo o trabalho de restauração, ele é um processo, não acontece de uma forma mágica, de uma hora para outra. Existe um processo a ser feito. E quando eles se identificam, especialmente com aquela configuração deles,
uma configuração quebrada, onde as coisas iam precisar se restaurar, e aí acontece o presente. O passado já foi, eles foram libertos, foram transformados. Daí acontece o presente. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Como que está o teu presente? Qual é a configuração? Como é que está a tua casa, o teu casamento, a tua família, o teu ministério? Está precisando de uma restauração? Esse salmo, ele é um desafio, ele é um convite para mim, para você. Nós precisamos de restauração e nós temos a possibilidade em Deus, em Cristo Jesus, de clamar como o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Acontece o presente, depois acontece também o futuro, porque todo o processo de restauração, ele acontece de uma forma não rápida, acontece num processo, é uma longa caminhada. Você fez coisas no teu casamento que não muda de uma hora para outra, você vai ter que melhorar, você vai ter que crescer, você vai ter que pedir perdão. Aconteceu coisas na tua vida que é um processo. Então o salmista grita profeticamente, ele se exacerba profeticamente dizendo o seguinte: os que com lágrimas semeiam, como quem diz, eu vou semear e é no futuro que eu vou colher. Há uma lei na Bíblia, narrada em Gálatas capítulo 6, que é uma lei imutável. Nós não podemos fugir dessa lei. Essa lei, especialmente, é uma lei que diz o seguinte: certamente, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Os que com lágrimas semeiam, mesmo no teu pranto, mesmo no teu choro, o que você tem semeado? Qual é a tua semente? Não espere colher alegria, felicidade, plantando ódio, plantando falta de perdão. Não espere colher coisas maravilhosas plantando ou semeando uma semente ruim. Então qual é? Dá uma olhadinha para a tua mão, dá uma olhadinha para o teu coração, dá uma olhadinha para a tua mente, dá uma olhadinha para os teus pensamentos, para os teus sonhos, para os teus projetos. A semente é uma semente boa? Se for uma semente boa, certamente você colherá algo maravilhoso. Daí acontece o futuro. Só que eu gostaria de chamar a tua atenção, a minha atenção, para uma única realidade. Qual é a dimensão do teu presente? Você aí sabe como é que está o teu presente? Dá uma analisada aí ao teu redor, vê como é que está a tua esposa, o teu filho, o teu casamento, o teu trabalho, o teu ministério. Dá uma olhadinha aí, porque esse salmo é um convite para a gente clamar ao Senhor: restaura a nossa sorte. Às vezes nós vivemos só de passado. Como era bom o tempo que eu vivia tempos atrás. Como era encantador quando eu estava tempos atrás. Mas Deus tem o melhor para nós. Deus preparou o vinho melhor, o vinho mais saboroso, alegria para nós. E eu sei que os tempos melhores na tua vida podem vir. E eu queria compartilhar um pouquinho que às vezes a gente olha só para o passado. Você lembra aí quando Deus entrou na tua vida com provisão e com salvação, com libertação, assim como o salmista fez? Quando o Senhor nos libertou e Ele deu carta para a gente voltar, nós ficamos como quem sonha. Eu nunca mais vou esquecer da minha vida. Eu levava uma vida regrada com 10 gramas de cocaína, levava uma vida especialmente destruída, família, levava uma vida sem alegria, levava uma vida sem felicidade. A droga, a prostituição, o álcool me destruía, 9 para 10 anos especialmente. Mas um dia, no ano de 1997, eu nunca mais me esqueço essa data, às 3h45 da madrugada, eu escutei uma voz que disse: você está livre, saia da Babilônia e volte para Jerusalém. E aí é alegria, é felicidade, a gente fica encantado da vida. E eu me lembro que às 4 horas da manhã, eu morava já na rua há 2 meses, quando eu voltei para casa, eu olhei e eu percebi a minha mãe ajoelhada sobre a minha cama orando. Fazia 2 meses que ela ensopava a minha cama com as suas lágrimas, clamando: Deus, restaura a vida do meu filho. E eu encantadamente pedi para ela sair e fiz a minha primeira oração. E você, onde que está, você pode fazer a sua primeira oração. A minha oração foi simples. Eu falei: Deus, 3 áreas da minha vida estão estragadas. 3 áreas da minha vida estão extremamente precisando de restauração. Eu preciso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure a minha sorte. Pedi para Deus devolver minha identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu era na rua um drogado, dentro de casa um problema, na empresa um péssimo profissional. E aí eu pedi: Deus, devolve a minha identidade. Depois eu pedi para Deus, para que Deus restaurasse a minha família. Um cachorro latia e eu falava, o cachorro tinha mais propriedade.
Hoje não, mas eu aprendo que naquele dia havia um processo a ser feito e eu pedi, Deus, eu quero toda a minha família restaurada, eu quero olhar no olho da minha mãe, dos meus irmãos, eu quero a minha casa restaurada. Peça para Deus restaurar a tua casa, o teu ministério, teu casamento, a tua família como um todo. E eu pedi para Deus, assim como orou Ana, pedindo Samuel, eu falei, Deus, eu quero um menino, macho, varão. Até solteiro era, não tinha esposa, mas eu pedi com convicção no coração, e você pode pedir, porque Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos no nome dele, crendo que já recebemos, assim nós receberíamos. Então eu pedi, Deus me dá um filho. As duas coisas Deus fez inicialmente em menos de 3 anos. Hoje eu sei quem eu sou. Antes de eu ser pastor da Primeira Igreja Batista de Matinhos, antes de eu ter o meu bom carro, antes de eu ter a minha casa, a minha família, a minha identidade é de filho de Deus. Romanos capítulo 8 nos fala que nós recebemos um Espírito que testifica com o nosso Espírito, que nos possibilita e nos dá a chance de chamarmos Deus de Pai. Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade e é a sua identidade também. Depois, a minha casa toda é restaurada. Hoje eu me tornei um referendo, sou consultado, outrora não era, mas sou consultado sobre questões físicas, jurídicas, conjugais, espirituais. E deixa eu dizer uma coisa para você, 30 anos, eu vou fazer 33 anos, 30 anos eu não conhecia meu pai. Naquela oração que eu fiz, quase que 16 anos atrás, Deus possibilitou eu conhecer o meu pai. Não fui em um programa de TV, não fui em lugar nenhum, foi através da oração, Deus especialmente permitiu. Mandei um e-mail para uma pessoa me mandou um e-mail, um advogado ligou para mim e disse o seguinte, eu estou processando o teu pai, mas a tua questão é uma questão pessoal, familiar. O próprio advogado que estava processando o meu pai se comoveu com a situação e me mandou um e-mail. Há 3 anos atrás, eu coloquei os meus filhos 30 anos depois no colo do meu pai e fiz a barba do meu pai pela primeira vez na vida. Então não importa a dimensão da tua vida, por mais destruída que esteja, Deus pode restaurar. Esse é o Deus dos recomeços, é o Deus que mudou a minha sorte, é o Deus que mudou a minha vida. E aí a terceira promessa que Deus deu ao meu coração, quem sabe você, mãe, ora aí, porque é estéril, quem sabe você, casal, ora especialmente para ter um filho. Hoje o meu filho tem 4 anos e o nome dele é Diego Barbosa dos Santos Paz Júnior, é o meu mesmo nome, é o filho da promessa. Só que Deus não para por aí. Deus é exagerado em nos abençoar. Ele me deu a Giovana, que vem da raiz de João, que no grego significa Johan, presente, dádiva de Deus. E agora, eu sei que eu estou um tanto quanto empolgado, mas eu estou me contendo nisso, está nascendo o João Lucas. João é também maravilhoso, é um filho encantador. Minha esposa está com 9 meses. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Qual é a área da tua vida que você precisa de uma restauração? Qual é a área da tua vida que você precisa de uma intervenção divina? Clame a Deus profeticamente. Restaura, Deus, a minha sorte. Eu gostaria de finalizar deixando duas verdades supremas, além de tudo o que eu disse, se é que eu disse alguma coisa. 2 verdades eu gostaria de deixar para você. Esse salmo me ensina, além de muitas coisas, esse salmo me ensina que eu tenho um futuro. O povo de Israel pensava que não tinha um futuro. 50 anos sofrendo. Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você está nessa configuração? Não tenha medo de clamar a Deus para Deus restaurar. E esse salmo me ensina que você tem um futuro, que eu tenho um futuro. Eu poderia olhar 16 anos atrás, morando na rua e viciado em 10 gramas de cocaína e dizer o seguinte, se foi a minha vida, 2 tentativas de suicídio, quase uma terceira com êxito, com triunfo, mas Deus devolveu o meu futuro. Pode devolver um futuro para você? Clame, peça por esse futuro. Esse salmo me ensina que eu tenho e você também tem um futuro. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, pensamentos de dar um futuro que eu bem sei. Deus tem um futuro para você, querido, querida, creia nisso, em nome de Jesus. Depois esse salmo me ensina que todos os desertos da minha vida podem se transformar em mananciais em potencial. Acompanhe comigo a minha linha de raciocínio. O salmista clama dizendo o seguinte, restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do Negueb. Você sabe o que é o Negueb? O Negueb é um deserto árido, inabitável,
O Negueb é um lugar onde ninguém quer morar. Mas eu aprendo que Israel é inclinada do norte para o sul e feito de valas e de valetas. E o tempo chuvoso, a condensação do Monte Hebron ou Hermon, o tempo de água vem com água em torrencial, passam por essas valas, passam por essas valetas e o deserto chamado Negueb se torna um rio em potencial. Qual é o deserto que você está passando? Creia de coração que Deus pode fazer desse teu deserto um manancial em potencial. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O deserto que você está passando pode se tornar um rio em potencial. Clame para Deus, em nome do Senhor Jesus, fazer do teu deserto um manancial. Querido, em nome de Jesus, aprenda. Deus tem um futuro para você e Deus também tem do teu deserto a possibilidade de transformar isso num manancial de água profundo, maravilhoso, para que a glória dele seja manifesta como testemunho em outros aspectos. Eu gostaria de encerrar declarando para você uma bênção do Todo-Poderoso. Queria orar com você, queria pedir que você colocasse a mão no teu coração, que você curvasse a tua cabeça, aí onde você está mesmo, do jeitinho onde você está. É tempo de graça na tua vida. Curva a tua cabeça, pense um pouco na tua vida, no teu casamento, na tua empresa, no teu ministério, pense um pouquinho na tua realidade e vamos clamar para Deus te devolver um futuro, lhe proporcionar, lhe possibilitar um futuro maravilhoso e também para Deus transformar o teu deserto num manancial em potencial em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar todos que me ouvem e quero te agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. E esse salmo hoje veio de encontro à minha necessidade, de encontro à necessidade dos meus irmãos. E eu quero pedir na autoridade, no nome de Jesus, visita esse homem, visita essa mulher, visita, Senhor Jesus, essa casa, essa família, esse lar, visita esse casamento e no nome de Jesus restaura. Eu clamo por restauração, eu clamo para que a tua boa mão, no nome de Jesus, mude a história, a configuração desse que nos ouve. Ó Deus, no nome de Jesus, traz bênçãos sem medidas, traz vitória no coração, na vida desse homem, no coração e na vida dessa mulher, nessa casa e nesse lar. Muda a história, como o Senhor mudou a minha história, como o Senhor mudou a história de Israel, como o Senhor é o Deus especialista que agiu ontem, que age hoje e que agirá sempre. Age na vida, em favor desses amados. A tua palavra nos garante que se o meu povo, nós somos o teu povo, clamar, se humilhar, se afastar dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Por isso eu quero pedir, sara o coração dessa casa, sara o coração dessa família, muda o destino, a história e faz com que o futuro que o Senhor tem a eles e a nós seja repleto de bênçãos sem medidas. Visita essa casa, esse lar, essa família no nome de Jesus. Também dá ao deserto deles, muda o deserto deles. Permita que no deserto o Senhor caminhe com eles, mas no nome de Jesus, tira eles do deserto e faz do deserto deles um manancial como testemunho vivo da tua graça, a fim de que a nossa fé seja aumentada, a fim de que a tua glória seja manifesta e nós sejamos um testemunho vivo do teu milagre. Nós queremos ser um milagre, alvos da tua misericórdia. Faz isso no nome de Jesus, no poder e no nome de Jesus é que eu oro. Abençoa a tua vida e a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como é que foi a palavra no coração de vocês? Eu espero que a palavra encontrou ali um lugarzinho secreto. Eu sou alguém encantado com a palavra e a palavra ela normatiza, ela orienta a minha vida. Sempre quando eu estou com o coração apertadinho um pouco, precisando do Senhor, precisando ouvir um recado do céu, eu recorro à palavra. E a palavra ela tem esse poder transformador de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Então o meu sincero desejo é que você, em nome de Jesus, guarde essa palavra no coração, quando o teu coração estiver apertado, quando você estiver enfrentando batalha no casamento, na casa, no lar, na família, você olhando para esse salmo, olhando para a experiência minha de vida,
olhando para aquilo que eu falei em nome de Jesus e que o Espírito conduziu a lançar essa verdade no teu coração, você se agarre nas promessas de Deus. Deus tem promessas sem medidas na palavra, então recorra periodicamente à palavra. E a Bíblia é um pão para a gente se alimentar todos os dias. Se alimente desse pão, coma desse pão, vá para os Salmos, vá para o Novo Testamento. E eu tenho plena convicção, essa é a convicção que esse pastor tem no coração, que Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida mediante a palavra. Mas eu gostaria de desafiar você a não ficar só em casa ouvindo a palavra, a você desfrutar de uma comunhão viva, eficaz e genuína, intencional dentro de uma igreja. Você que está fora de uma igreja, você que está longe de uma igreja, é tempo de você voltar, é tempo de você ir para uma igreja, desfrutar de uma bênção, desfrutar de uma liderança pastoral. A gente precisa de gente que cuide da nossa casa, cuide da nossa vida. Eu mesmo sendo pastor, sou pastoreado. Então, em nome de Jesus, procure uma igreja, procure um local que você possa ser cuidado, abençoado, um local que cuide dos teus filhos, cuide da tua casa, da tua família como um todo. Então, creio de coração que tem uma igreja abençoada esperando você por aí. Meu sincero desejo é que Deus derrame bênçãos sem medidas na tua vida e a graça do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus. Amém. A palavra que acaba de ser proferida pelo pastor Diego tem como base a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E elas fazem toda a diferença. Com base nelas, Jesus Cristo disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor." Jesus Cristo disse que esta palavra se cumpriu nele, na pessoa dele. Somente ele pode restaurar e mudar toda a nossa sorte, toda a nossa vida. Que Deus te abençoe e que Cristo realmente seja o seu Senhor. Convido você a estar conosco em um dos nossos cultos para continuar sendo abençoado. Exatamente. Amanhã, hoje mesmo, procure uma das igrejas batistas em nosso estado. Acesse o site que aparece agora no seu vídeo e procure ali o endereço de uma das nossas igrejas aqui no estado do Paraná. Vai ser uma alegria receber você, a sua família, seus amigos, tenho certeza disso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma